Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre uma das técnicas mais importantes nos testes de unidade, Red, Green, Refactor. Essa é uma técnica que vai ajudar muito você a saber o que você precisa testar. Pois é, existe uma técnica para isso e eu vou te mostrar todos os detalhes aqui nesse vídeo. Eu estou fazendo essa série de vídeos justamente por ter muita sopa de letrinhas, muitos detalhes na parte do teste e que às vezes a gente acha que é muito complicado, mas eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui você vai entender que essa é uma técnica simples que funciona muito bem. Inclusive você pode aplicar ela até na sua vida aí, viu? Que ela vai te ajudar em tudo que você quiser fazer. É uma técnica maravilhosa. Bom, pessoal, não sei vocês, mas eu direto começava a escrever teste e ficava perdido no meio do caminho. Tá? Eu me perdi ali na hora de escrever os testes, eu me perdia principalmente em saber o que precisava testar. Eu comecei alguns exemplos uma vez, bem no começo, né? Eu lembro que eu comecei a escrever testes, eu falei, cara, será que é isso mesmo? Será que eu tô no caminho certo para escrita de testes? Será que eu tenho que testar tudo? Será que eu tenho que testar esses campos? Né? O que eu preciso de fato testar na minha aplicação? Isso é uma coisa muito complexa para mim, e fora que muitas vezes eu lembrava de testar uma coisa, esquecia de testar outra, né? Ou testava uma coisa menos importante no momento, e assim por diante. Fora que diversas vezes também eu me pegava perguntando e o que vem agora, né? Eu já escrevi o teste, será que tá funcionando? Será que tá ok? Será que é isso tudo mesmo que eu preciso? Será que eu não preciso de mais nada, tá? Se você também tá com essas dúvidas aí, que são dúvidas realmente muito frequentes, tá? Eu passei por isso e tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo também estão passando por isso. Eu vou tentar sanar elas aqui utilizando essa técnica que eu vou mostrar para vocês. Mas claro, antes de ir para a prática, né, e colocar a mão no código, que eu também gosto e acho que vocês estão esperando, vamos entender primeiro o que é Red, Green e Refactor. A primeira parte dessa técnica é escrever um teste que falhe. Eu sei, parece um negócio muito louco, né? Você quer escrever um teste que falha. Isso mesmo, escrever um teste que falha, tá? Por quê? Porque a primeira ideia que a gente tem de teste é escrever o que a gente precisa testar. Então, normalmente, quando eu estou codando, quando eu estou codificando ali e que eu quero escrever teste de unidade, eu já pego, na hora que eu estou codificando, né, eu não uso o TDD, o Test Driven Development, eu não começo dos testes. Então, estou lá na minha entidade, estou lá verificando se o e-mail é válido. Eu já falo, puta, se o e-mail for válido, faz isso, se não faz aquilo. Já vou escrever um teste de unidade para isso. Só que eu uso a técnica Red aqui, tá? Eu uso o Red do Red Green Refactor aqui, e ao invés de escrever, de parar de codificar, de quebrar aquele momento que eu tô ali, né, que eu tô empolgado, codando tudo, ao invés de parar para fazer o teste, eu vou lá e só escrevo o título do teste. Eu escrevo o título do teste, em seguida eu coloco um assert.fail dentro do teste para fazer ele falhar. Afinal, o Red é isso, é fazer ele falhar. Se você quiser colocar algum conteúdo dentro do teste também básico ali, só para dizer o que o teste tem que fazer, também tranquilo, mas se você quiser só escrever o título dos testes, beleza, perfeito também. Então nessa primeira parte da técnica, eu vou terminar minhas entidades do domínio, né, aquele pedaço que eu estou modelando ali, com um monte de testes, 15, 20 testes, todos eles falhando, tá? Por quê? O pior cenário para a gente nos testes de unidade é o falso positivo, ou seja, é um teste passar sendo que ele estava errado, sendo que ele não estava funcionando, tá? Essa é a pior coisa que pode acontecer pra gente. Então os testes falharem é um bom sinal. Então a primeira coisa que eu faço é escrever o título dos meus testes, escrever o que eu estou testando e eu simplesmente vou colocando tudo lá. Depois eu vejo se eu vou precisar ou não. Toda ideia de teste que vem na minha cabeça, eu vou lá, coloco e faço esse teste falhar. Eu não perco tempo escrevendo o teste nesse momento, mas eu também não deixo de anotar esses testes, porque eu sei que depois eu vou esquecer. A segunda parte, a gente já fez o Red aqui, que é escrever os títulos dos testes. A segunda parte é fazer de fato o teste passar, só que com o menor esforço possível. Então, depois que eu terminei ali de desenhar o meu domínio, de modelar, de fazer o meu design, o que quer que seja, eu vou para os meus testes, eu tenho todos eles escritos, eles vão estar todos falhando, e eu tenho a missão de fazer com que todos passem com o menor esforço possível. Então, se tem que colocar um parâmetro X, Y, eu vou simplesmente preenchendo ali do jeito que dá, o que for possível para fazer os testes passarem ali, né, para ficar green, para ficar verde aí nesse momento, tá? Isso porque durante esse processo, né, durante o processo de escrita de testes, durante o Red, você vai perceber que você vai
ter vários insights para adicionar coisas novas ao seu domínio, para tentar testar coisas novas no seu domínio. Você vai perceber isso. Você vai estar escrevendo o título de um teste e já vai vir na sua cabeça um outro título de teste. Falar, e se eu testar isso? Né? E assim por diante. Durante o processo do Green, que é quando você faz os testes passarem com o menor esforço possível, tá? E por que menor esforço possível? Porque você não quer gastar tanta energia agora, porque seu código ainda vai mudar. Porque durante esse processo do Green, você vai falar assim, puxa, mas para eu testar, eu vou precisar adicionar uma propriedade a mais na entidade A, por exemplo. E aí você vai para lá, você vai mudar. Ou seja, seus testes, eles ainda não estão maduros, estão verdes. Ó, piadinha clichê, né? Mas assim, de fato, o seu código ainda não está maduro, ele não está verde ainda. Então, durante esse processo do Green, você tem que fazer seu teste passar com o menor esforço possível. E, consequentemente, você já vai refatorando partes do seu código. Isso é normal. A gente não escreve um código final de primeira. Muito difícil, gente. Muito difícil você chegar num código final de primeira, assim. Quase não acontece. Mas o processo de Green, ele vai te ajudar com isso. Essa parte do Green aí, ele vai te ajudar justamente a entender o que seu código está fazendo, entender se precisa testar mais alguma coisa, se precisa adicionar mais um campo, mais uma propriedade, se precisa mudar algum comportamento das suas classes. E aí a gente muda para o terceiro e último item aqui, que é o refactor, né? Então red, green, refactor, vermelho, verde e refatorar. O refatorar é justamente isso. É a gente pegar esse bolo de código que a gente escreveu, né? Então você escreveu o teste só para ele passar ali. Você fez basicamente de qualquer jeito os testes de unidade ali. Só que como eu já comentei com vocês anteriormente, nos vídeos de Arrange, Act e Assert, a gente precisa melhorar os testes de unidade, a gente precisa aplicar clean code nos testes de unidade, a gente precisa escrever bons testes, testes legíveis, que tem uma boa manutenabilidade, porque os testes eles crescem proporcionalmente ao nosso code base. Então, quanto mais o nosso código cresce, mais testes de unidade a gente tem. Então, à medida que você vai tendo muitos testes de unidade, se você não refatorar os seus testes ali com frequência, você vai acabar tendo um código macarrônico, um código difícil de enxergar, com muitas linhas de código ali no teste, que depois, consequentemente, vai dar aquela preguiça de refatorar esses testes aí, você vai deixar os testes perdidos lá, vai ter falso positivo. E aí, sendo sincero, em alguns cenários, eu nem sei se é melhor não testar ou deixar os testes sem esse refactor. Em resumo, essa é a técnica que a gente aplica aqui na parte de testes de unidades. Red, fazer o título dos testes só e eles falharem. Green, fazer o teste passar com o menor esforço possível. E refactor, refatorar esses testes. Eu não aplico essa técnica só na parte de testes de unidade. Eu aplico essa técnica para o desenvolvimento e até para a vida. Essa técnica é tão legal, eu gosto tanto dela, que durante a minha escrita de código, por exemplo, eu vou lá, vocês já acompanharam isso, né, quando vocês estão fazendo os cursos comigo, e muitas vezes eu vou lá e eu coloco os baby steps, né, os passos ali que eu tenho que fazer durante o método. Então eu tenho que cadastrar, verificar a requisição, eu tenho que verificar se o e-mail já existe, eu tenho que verificar se o usuário já existe, eu tenho que enviar um e-mail de confirmação, tenho que persistir os dados e depois retornar os dados na tela. Então nada mais eu estou fazendo ali quando eu escrevo esses passos, e de fato escrevo fazer isso, 2, fazer isso, todo o meu fluxo, né? Eu gosto de fazer isso, e nada mais é essa etapa do que o red, tá? Do que deixar tudo vermelho, ou seja, eu explicitei tudo que eu preciso fazer. Depois eu volto nesse código e eu vou fazer as coisas passarem, eu vou fazer os dados serem persistidos, eu vou fazer um e-mail ser enviado, eu vou fazer os dados serem validados, tudo da forma mais branda, mais simples possível. Por quê? Porque eu ainda estou amadurecendo meu código. E depois eu volto para refatorar meu código. Eu vou pegar, por exemplo, o envio de e-mail, eu vou falar assim, poxa, esse envio de e-mail não vai ficar aqui porque eu vou usar o envio de e-mail em diferentes outros métodos. Então eu vou criar um serviço para esse envio de e-mail. O repositório é a mesma coisa, vou persistir os dados, vou criar um repositório para esse item. Entendeu como essa é uma técnica poderosa e que vai além dos testes de unidade? Né? Então a gente pode usar isso também para codificação, na hora que a gente está codando. Mas antes de continuar, se você está curtindo esse conteúdo sobre testes aqui, eu tenho um convite muito especial para te fazer. No dia 23 de outubro, a gente vai iniciar o próximo desafio do Balta.io. Se você nunca participou de um desafio do Balta.io, você está perdendo muita coisa. Por quê? Lá você vai fazer um networking absurdo com outros alunos, vai fazer um networking com recrutadores, sim, tem bastante recrutador no nosso Discord, bastante recrutador que fica de olho aí no pessoal que faz os desafios. Você vai também adquirir muito conhecimento sobre testes de unidade. Eu sei que muitos de vocês
às vezes não tem oportunidade de colocar a mão na massa em teste de unidade no trabalho de vocês. Ou às vezes tem oportunidade, mas assim, não tem oportunidade de colocar a mão na massa com XUnit, com um determinado framework, em aplicar o Red Green Refactor, o AAA, que eu mostrei para vocês. Eu sei que o mercado às vezes é mais restrito. E esses desafios são exatamente para isso. Então, nesse desafio, eu preparei uma aplicação completa com bugs, então vocês vão ter que encontrar os bugs, resolver os bugs e criar testes de unidade aí para que novos bugs não apareçam nesse código. Então é uma oportunidade incrível para você ter uma experiência real em QA, qualidade aí de software, né? Que não é só deixar para QA testar, a gente precisa garantir que o nosso código está melhor, tá? E testes de unidade. Gente, eu já falei várias vezes, teste de unidade mora no meu coração. Teste de unidade foi o lance que me fez dar um passo à frente na minha carreira em nível de desenvolvimento, tá? Quando a gente escreve para testes, quando a gente refatora o nosso código para testes de unidade, que inclusive é o nome de um curso nosso, a gente está optando sempre por um clean code, optando sempre por abstrações, optando sempre por recursos aí que tornam o nosso código mais leve, mais desacoplado, mais legível e de uma manutenção melhor. Os testes, eles forçam a gente a fazer isso. Então, vale muito a pena você participar desse desafio, tá? No fim do desafio, no dia 30, eu vou abrir um formulário para submissão do desafio, então você vai poder submeter. Os desafios são submetidos individualmente, embora você possa montar uma equipe para resolver os bugs aí, né? Uma equipe de caçadores de bugs aí, como a gente vai chamar. Se você nunca participou de um desafio, se você tá um pouco com o pé atrás de participar, tá um pouco de medo, não tenha medo. Tem pessoal lá para te ajudar, vão ter líderes aí que vão coordenar as equipes do desafio. E no dia 30 vai ser aberto a submissão do formulário e no dia 31 a gente vai divulgar os vencedores na nossa live, na nossa Masterclass sobre testes de unidade na prática. Nessa Masterclass eu vou te ensinar todos esses recursos que eu estou passando aqui, mais testes de query, AAA e tudo que você tem direito sobre testes de unidade. A inscrição ela é única, se você fizer a inscrição para a Masterclass, ela já vale para o desafio e do desafio para a Masterclass, depois você escolhe qual que você quer participar, mas assim, eu já falei isso nos outros vídeos, vou reforçar aqui. Minha dica, faz os dois, participa do desafio, depois faz a Masterclass para consolidar os seus conhecimentos em teste. Teste é a parte mais importante de um software. Não adianta nada você fazer tudo lindo, bonito, maravilhoso e não executar testes de unidade e não vai garantir nada a qualidade do seu software. Então, gente, isso é extremamente importante e eu conto com a presença de todos vocês aí na nossa Masterclass e nosso desafio Caça aos Bugs. Os links para inscrição estão aqui na descrição do vídeo. Mas agora vamos trazer isso para o cenário real, né? Vamos usar o exemplo que a gente está usando desde os primeiros vídeos lá, onde a gente tem ali um teste para somar dois números, não importa o teste que você tenha, tá? A primeira coisa que você faria aqui seria de fato escrever, né? Como você está vendo aqui, o título do teste. Então eu escreveria o título do teste e dentro dele eu usaria ou assert.fail ou assert.inconclusive, tá? O assert.inconclusive, inclusive, é uma recomendação melhor do que o assert.fail aí, mas tanto faz, os dois vão falhar no nosso teste. Aí sim, em seguida, a gente faria a implementação mais branda possível do nosso teste aqui, né? No caso, eu estou somando só dois números aqui, então tá bem simples, bem trivial, tá? E vai fazer, com certeza, o nosso teste passar, tá? Então a gente implementou o red, escreveu o título do teste com assert.inconclusive ou assert.fail. Depois a gente veio e implementou de fato o teste sem pensar muito no que o teste vai precisar para funcionar. E agora, por último, sim, a gente vem e aplica aí o arrange, act e assert, tá? E nesse caso aqui, para dar uma refatorada no teste, eu utilizei também os data rows, que eu já mostrei para vocês aqui, né? Como escrever ali, executar múltiplos testes, na verdade, com diferentes tipos de dados. Então, os data rows, eles ajudam aqui. E agora sim, a gente tem um teste refatorado. Então, escrevemos o título do teste, fizemos o teste passar e refatoramos esse teste, né? Com arrange, act, assert, colocando os data rows aí para interar entre os testes, né? Então já fica um código bem melhor aí. Mas é isso aí, pessoal. Queria agora saber de vocês, se vocês já conheciam essa técnica Red Green Refactor e principalmente se vocês usam, assim como eu, essa técnica fora dos testes de unidade. Uma técnica que eu gosto tanto, uma técnica que eu acho tão boa que eu levo ela até pra vida ali. Às vezes eu preciso arrumar bagunça aqui, então primeiro eu vejo o que eu preciso fazer, depois eu arrumo de qualquer forma e depois eu dou aquela refatorada. Inclusive eu preciso fazer aqui no meu quarto, ó, que tá, tô vendo que já tá bagunçado o estúdio aqui, tá bom? Mas deixa nos comentários
comentários aí, me conta aí o que você está achando dessa série de testes. Você vai participar da nossa Masterclass e do nosso desafio? Deixe seu comentário que é muito importante para a gente fomentar esse assunto, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.